A Rússia está vendo sua destruição total, e a Ucrânia está vencendo a guerra de maneira surpreendente. Quem diria que um país tão pequeno e aparentemente vulnerável conseguiria resistir à força de uma potência como a Rússia? No campo de batalha, a Ucrânia acaba com a Rússia usando táticas e estratégias que ninguém imaginava. E você precisa entender o que está por trás dessa resistência que já está mudando os rumos da história. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo sobre a guerra na Ucrânia. A Ucrânia, ao longo do conflito, se beneficiou muito da sua geografia natural, que é um verdadeiro campo de batalha contra as forças russas. Imagine um terreno repleto de colinas e florestas, onde as forças ucranianas podem se mover com precisão e emboscar os inimigos sem serem facilmente detectadas. Isso não é apenas vantagem estratégica, mas uma verdadeira proteção natural que tem dificultado o avanço das tropas russas. Para a Rússia, que está acostumada a conflitos em territórios mais planos, essa vantagem geográfica se tornou uma grande dor de cabeça. A resistência ucraniana usa essas vantagens ao máximo. As colinas e florestas formam uma verdadeira rede de emboscadas, onde os ucranianos podem atacar com rapidez e recuar sem deixar rastros. Em batalhas recentes, foi possível observar a eficácia dessa estratégia. A Rússia, por mais poderosa que fosse no início, não esperava que o terreno fosse tão desafiador. Isso é algo que qualquer exército precisa aprender a dominar, usar o ambiente a seu favor. O que você faria se estivesse em uma situação onde a natureza ao seu redor fosse sua aliada? Essa vantagem do terreno reflete diretamente na estratégia de defesa ucraniana, que não depende apenas de armas, mas também de saber como navegar e usar as condições naturais para seu benefício. E a Rússia, como sabemos, não foi capaz de adaptar suas forças de forma eficaz, e as consequências disso já são visíveis. Em um cenário de guerra, o conhecimento do terreno pode ser tão valioso quanto qualquer arma poderosa, e a Ucrânia tem demonstrado isso de forma brilhante. Agora, imagine como isso se conecta com as táticas de ataque em camadas que os ucranianos usaram. É impressionante. A Ucrânia tem se destacado, contra todas as previsões, pela forma como tem enfrentado a ofensiva russa. O país não apenas respondeu aos ataques de forma defensiva, mas organizou uma resistência ativa, com ataques em camadas. Esses ataques não são lançados de uma só vez, mas sim estrategicamente escalonados, visando bloquear o avanço russo de forma gradual. Cada fase de ataque é desenhada para enfraquecer o inimigo, criando uma pressão constante, mas sem a necessidade de uma ofensiva direta e massiva. Isso lembra as estratégias de guerra antigas, em que o inimigo se via constantemente desgastado. Em muitos cenários de combate, a Rússia tentou avançar com uma ofensiva pesada, esperando desestabilizar rapidamente as linhas de defesa ucranianas. No entanto, cada vez que pensavam que tinham avançado, os ucranianos respondiam com uma defesa sólida e ataques bem posicionados. Essa abordagem em camadas é como um jogo de xadrez, onde a jogada seguinte é feita com base na resposta do adversário. Os ucranianos, com isso, conseguiram não só frear o inimigo, mas também criar oportunidades para contra-atacar de forma eficaz. O conceito de ataques em camadas não é apenas uma questão de estratégia militar. É também uma lição de paciência e adaptação. Ao invés de tentar resolver tudo de uma vez, a Ucrânia tem mostrado como é possível enfrentar até mesmo um inimigo mais forte, focando no longo prazo e utilizando uma abordagem mais inteligente. Em vez de se perder em um único confronto direto, os ucranianos optaram por uma série de ataques coordenados, que tiveram um impacto muito maior na moral e na capacidade operacional da Rússia. E é claro que a tecnologia, como veremos a seguir, desempenha um papel importante nesse processo. Em uma guerra moderna, o controle da informação e da tecnologia pode ser a chave para o sucesso. A Ucrânia, ciente disso, utilizou a tecnologia de maneira extraordinária. Drones de última geração, por exemplo, permitiram que os ucranianos monitorassem cada movimento russo com precisão cirúrgica. Não se tratava apenas de vigiar o inimigo, mas de entender suas táticas em tempo real, gerando uma vantagem estratégica crucial. Essa utilização de drones se tornou uma extensão do campo de batalha, proporcionando uma visão panorâmica do cenário e ajudando a Ucrânia a responder com precisão e agilidade. Além disso, a inteligência artificial tem sido uma aliada fundamental. Ao integrar sistemas avançados de inteligência artificial, a Ucrânia foi capaz de processar e analisar grandes quantidades de dados,
o que ajudou a prever os movimentos russos e até a antecipar suas próximas ações. Isso não só diminui o risco de surpresas no campo de batalha, mas também permite que os ucranianos tomem decisões muito mais informadas e rápidas. Imagine ter uma ferramenta que traduz informações complexas em decisões imediatas. Esse é o poder que a tecnologia trouxe para a guerra da Ucrânia. A utilização dessas ferramentas de alta tecnologia fez com que a guerra na Ucrânia se diferenciasse das tradicionais batalhas de trincheiras. A precisão com que os ataques podem ser lançados, a rapidez da resposta a movimentos do inimigo e a capacidade de desestabilizar a Rússia em sua base tecnológica são fatores que deram à Ucrânia uma vantagem substancial. Com drones, satélites e inteligência artificial, eles não apenas enfrentaram a Rússia, mas transformaram o campo de batalha moderno, mostrando como a tecnologia pode ser uma arma decisiva. O sucesso da resistência ucraniana não se deve apenas à habilidade militar ou à estratégia, mas à força de sua moral e união. Desde o início da invasão russa, a população ucraniana se mobilizou de maneira impressionante, transformando civis em aliados cruciais no esforço de guerra. Esse espírito de coletividade foi vital, pois civis não apenas apoiavam as tropas com suprimentos e recursos, mas também desempenhavam um papel ativo no recrutamento de novos combatentes e na organização da resistência. Cada cidadão se tornou uma peça essencial nesse grande esforço nacional. Além disso, a moral dos ucranianos tem sido alimentada por uma visão clara do que estava em jogo: a independência e a liberdade de sua nação. Apesar das grandes perdas e dos ataques incessantes da Rússia, a população manteve uma resistência tenaz, impulsionada pela crença de que estavam lutando por algo maior do que eles mesmos. É como se cada batalha fosse uma prova da força inquebrantável da Ucrânia. Esse tipo de moral é o combustível que sustenta o desejo de vitória, e em momentos de desespero, é esse espírito coletivo que mantém a chama acesa. Por outro lado, enquanto a moral dos ucranianos crescia, a da Rússia começava a decair. As dificuldades nas frentes de batalha, aliadas às perdas humanas e materiais, contribuem para um desgaste emocional nas tropas russas. Essa queda na moral é um fator decisivo na guerra moderna, onde a disposição das tropas pode ser tão crucial quanto a estratégia militar. A Ucrânia, com sua população unida e motivada, mostrou que a moral é uma arma poderosa, muitas vezes mais forte do que as armas tradicionais, tornando-se um elemento vital para resistir à agressão russa. A Ucrânia está vencendo a guerra e mostrando ao mundo que a resistência pode ser mais forte que qualquer força militar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre como a Ucrânia está acabando com a Rússia.